Olá, está começando agora mais um Ligado na Universidade e neste episódio vamos falar de ciência. Imagine só utilizar a IA, inteligência artificial, para detectar quais são as chances de aparecer uma cárie. É isso que pretende um projeto de pesquisa do Brasil e dos Estados Unidos, que tem a participação aqui da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru. Inclusive, por conta do seu potencial, esse projeto de pesquisa foi contemplado recentemente em um programa de financiamento do CNPq. E para explicar mais sobre essa pesquisa e também sobre esse financiamento, estamos aqui hoje com a professora Marília Busalaf, que é diretora da FOB e também é pesquisadora responsável por esse projeto no Brasil. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, professora, vamos falar um pouco sobre essa pesquisa. Vou ler o nome dela aqui, um nome um pouco extenso, né? Detecção precoce de cárie dentária. Desenvolvimento de um algoritmo de rede neural com base em dados clínicos e imagens de fluorescência quantitativa induzida por luz. Professora, traduz isso para mim. Esse título assusta um pouco, né, Vitor? Mas, na verdade, a ideia do projeto é que nós usarmos dados que nós já temos de um estudo clínico prévio, onde também nós coletamos dados não só clínicos, mas também de imagem de fluorescência induzida por luz. Nós vamos usar esses dados que avaliaram a progressão de cárie ao longo de um tempo e aplicar algoritmos de inteligência artificial para treinar, né, esses dados e fazer um modelo de análise que possa depois auxiliar os pesquisadores a, quando tem dados clínicos de fluorescência quantitativa induzida por luz, predizerem a chance de uma lesão de cárie se tornar cavitação, uma lesão inicial de cárie se tornar cavitação. Para que as pessoas possam entender melhor o que eu estou falando, quando nós vamos ter a formação da lesão de cárie, nós não temos direto a formação de um buraco, de uma cavidade. Primeiro forma uma lesão de mancha branca. E quando ela está nesse estágio ainda, ela pode regredir e o dente pode se recuperar. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico precoce da lesão, quando ela ainda não evoluiu para um buraco, para uma cavidade, porque nesse caso a gente tem que restaurar e não tem como intervir de maneira conservadora. Tá? Então, o que nós queremos fazer é usar dados de um estudo clínico prévio, foi um trabalho de doutorado de uma aluna nossa, Samantha Mascarenhas Moraes, aluna da área de Biologia Oral, aqui do Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas. Então, ela testou no doutorado dela vários vernizes fluoretados para ver o potencial de eles prevenirem lesões de cárie e regredirem as lesões de cárie que os pacientes já tinham no começo. Eram pacientes ortodônticos, certo, que usam aparelho fixo e que, portanto, têm um risco mais alto de ter cárie que a maioria da população. Então, nós temos já todos esses dados. E aí, quando surgiu o edital do CNPq, nós vimos uma boa oportunidade de nos associarmos a um grupo que é expert em inteligência artificial e diagnóstico de cárie de outro país, né? No caso foi dos Estados Unidos, para que nós, com esses dados que nós temos, nós elaborássemos um modelo com a ajuda da inteligência artificial que vai futuramente ajudar as pessoas a preverem o risco de uma lesão de cárie inicial, mancha branca, se tornar uma cavidade ao longo do tempo. Então, só para ver se eu entendi. Hoje, então, quando tem essa mancha branca, vocês não conseguem saber se isso vai evoluir para uma cárie, mesmo uma cavidade, um buraco, e é essa proposta, com esse algoritmo, essa rede neural, conseguir determinar, olha, essa mancha branca aqui, ela vai virar um buraco ou não. Exatamente, a gente vai, esse modelo então, né, ele vai analisar todos os dados que nós temos, não só as imagens, mas também os dados clínicos e combinar tudo isso para que quando tiver uma lesão dessas, né, o pesquisador possa, com esse algoritmo, prever a chance dela se tornar uma lesão, uma cavidade, ou dela ficar estacionada ou mesmo regredir por remineralização. Vamos supor que, usou esse algoritmo lá, essa inteligência artificial, detectou-se que isso vai evoluir para uma cavidade. Uhum. Aí já dá para fazer intervenção? Aí, nesse caso, tem que ser feita uma intensificação dos procedimentos preventivos, né? Para a gente evitar justamente essa progressão.
Então tem que intensificar, por exemplo, a higienização, a escovação com dentifrício fluoretado, usar técnicas remineralizadoras com fluoreto que vão então devolver mineral para aquela lesão, né? Porque nesse caso, a gente vai saber que ela, com aquele padrão naquele momento, se nada for feito, ela vai ter uma chance maior de virar uma cavidade. Hoje não tem como saber isso. Hoje não tem como saber. Professora, desculpa a ignorância, mas o que são essas imagens de fluorescência quantitativa induzida por luz? O que isso significa aí quando a gente fala de cárie? O equipamento que nós utilizamos é chamado de QLF, uma fluorescência quantitativa induzida por luz. Então, é assim, quando a luz do equipamento incide no dente, né, ele vai refletir, ele vai interagir com aquela estrutura de uma determinada maneira. E aí, quando existe a desmineralização, a perda de mineral, a gente vai ter a fluorescência sendo emitida. Ah, entendi. É mais para identificar ali se tem. Essa fluorescência, isso. E ele consegue captar antes que os nossos olhos vejam a mancha branca naquele dente. Então, o aparelho já está agindo preventivamente. Né? Então, na nossa pesquisa, a gente usou o equipamento, né, o QLF, justamente para tentar detectar as lesões antes que o olho do profissional, o olho clínico, pudesse vê-las. E a IA, então, agiria numa etapa anterior a isso, então? Anterior a isso. Não anterior. Ela vai pegar o padrão dessas imagens, certo, associado com os dados clínicos e com a história daquele dente que nós temos. Então, essa imagem, num paciente que tem essas características clínicas, essa lesão virou uma cavitação depois de um ano. Entendi. Tá? Então, a gente vai tentar, com a IA, saber quais são os modelos, os padrões que existem ali, nesse contexto todo, das imagens, dos dados clínicos do paciente, para usar isso no futuro como um diagnóstico precoce, né, de uma lesão, de uma possível cavitação naquela lesão. Professora, a gente está falando de futuro, né? Mas qual que é a revolução que isso traria aí para resolver o problema da cárie, se isso vocês conseguirem mesmo atingir esse objetivo? Nós somos muito otimistas, né? Na odontologia, a gente tem que agir sempre preventivamente. Então, quando tem a lesão de cárie, a gente vai ter que, o buraco, né, da cavitação, a gente vai ter que restaurar. Então, o que nós queremos é evitar chegar nesse ponto. Tá? Então, hoje, com as tecnologias que existem, nós temos alguns equipamentos que nos dão um diagnóstico mais antecipado, mas nós não temos ainda nenhum modelo, né, que use esse diagnóstico que o equipamento dá, da presença da lesão, para nos dizer se aquela lesão, com aquela conformação, ela tem um maior risco de evoluir para uma cavitação. Porque não é só a lesão em si, tem todo o contexto do paciente. Então, isso tudo também vai entrar no nosso modelo. Como que é a dieta do paciente, como que ele faz a higienização. Então, é um conjunto todo de informações. E a gente sabe que a inteligência artificial, ela consegue lidar muito bem com esse conjunto de informações e consegue fazer uma síntese a partir daí. Se ele usa aparelho ou não, talvez, isso também conta. Sim. Nesse caso, nesse estudo especificamente, todos os pacientes usavam aparelho, porque a gente estava testando um verniz fluoretado para evitar o aparecimento de lesões de cárie em pacientes ortodônticos. Mas futuramente a IA não seria restrito, então, a quem usa aparelho ortodôntico. Ela consegue abranger toda a população. Abranger toda a população. Que legal. Professora, a senhora coordena pesquisa aqui no Brasil, né? Quais outros professores estão envolvidos nessa pesquisa? Aqui no Brasil temos eu e a doutora Samantha Moraes, que defendeu doutorado no final do ano passado. E nos Estados Unidos nós temos a professora Andréia Ferreira Zandoná e o professor Yuan Xu, que são da Ohio State University. Ela é da Faculdade de Odontologia e ele é da Informática Biomédica. A Universidade de Ohio, que é a parceira de vocês nesse projeto. A Universidade de Ohio. Certo. Professora, que passo que está essa pesquisa? Em que estágio? Eu sei que a pesquisa ela é algo que a gente está falando do futuro, né? Como se já tivesse pronto, mas não. A pesquisa ela é bem detalhada, ela começa estágios bem iniciais. Em que estágio está essa pesquisa? Nós estamos no estágio inicial. Os dados nós já temos, porque são da pesquisa prévia, então essa parte vai ser mais rápida, né? A gente não vai ter que obter esses dados. E nesse momento nós estamos fazendo a parte burocrática pré-pesquisa, que são, por exemplo,
o comitê de ética, né, a aprovação do comitê de ética, também os agreements, os acordos com a Ohio State University em relação a compartilhamento de dados. Então, vamos estabelecer um convênio com eles para regulamentar tudo isso. Então, estamos fazendo, nesse momento, essa parte burocrática. Nós não iniciamos ainda a parte prática da pesquisa. Vocês trabalham com prazos, professora? Quando que essa pesquisa vai estar finalizada, digamos assim? O nosso prazo no CNPq são 3 anos, então foi concedido em dezembro de 2024 e vai até dezembro de 2027. Isso eu acredito que está envolvido também muitas visitas de vocês até lá e deles aqui, ou não? É tudo online? Como que funciona? Sim, está envolvido. Esse era o objetivo do edital, né? É um edital... foi o edital número 22 de 2024 do CNPq, que é do projeto Conhecimento Brasil, que ele procura trazer, fazer pesquisas que juntem pesquisadores do Brasil com pesquisadores que são brasileiros, mas moram no exterior. Então, nesse edital, tinha que 2 pessoas aplicarem simultaneamente, né? Um pesquisador brasileiro, que no caso sou eu, e um pesquisador brasileiro que trabalhe fora do Brasil, justamente para tentar trazer essas pessoas de volta, né? Trazer a atenção delas para o nosso país. E aí, então, que nós entramos em contato, na verdade foi a professora Andréia que entrou em contato conosco, que nós trabalhamos nessa mesma linha de diagnóstico de cárie, e aí, como tem esse parceiro lá da informática biomédica que trabalha com inteligência artificial, que ele é especializado nisso, nós também adicionamos esse professor à equipe. Então, o projeto vai envolver as visitas deles para cá, para a FOB, e de nós, minha e da Samantha também, para Ohio State University. E a Samantha também deve ficar um tempo maior lá para poder, uma vez que ela tiver com todos os dados tabulados, né, que ela precisa no formato requerido, aí lá, com o professor Yuan, né, ela vai então desenvolver esses algoritmos. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade e recebendo hoje a professora Marília Busalaf, diretora da FOB, para falar sobre uma pesquisa que pretende usar IA, inteligência artificial, para apontar as chances de surgir uma cárie. Bom, professora, a gente terminou o bloco anterior falando desse programa, né, no qual a pesquisa foi contemplada, esse programa do CNPq, Conhecimento Brasil, se eu não me engano, que a senhora disse. Professora, qual que é a importância mesmo desse programa, justamente por conta desse intercâmbio que a gente terminou falando aí, de unir o conhecimento dos pesquisadores brasileiros que estão aqui no Brasil com os pesquisadores brasileiros que estão lá fora? No exterior. Eu vejo o programa de uma maneira bastante positiva, acho que foi uma excelente iniciativa do CNPq, porque nós temos muitos pesquisadores brasileiros trabalhando no exterior e são pesquisadores de altíssimo nível, né? Então, essa forma que eles trabalharam, né, para que houvesse a formação de uma rede de pesquisa entre os que estão aqui e os que estão lá, eu acho que é uma fórmula que com certeza vai ser de muito sucesso. E a gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata, né, professora? Acreditar que o que está lá fora é muito melhor do que está aqui. Não, né? Por exemplo, a base dessa pesquisa, ela é daqui da FOB, né? Os dados já são daqui da FOB. Os dados são daqui. E também foram eles que entraram em contato conosco, né, para concorrer nesse edital. Assim, em um tempo muito exíguo. Nós tivemos 2 semanas para fazer tudo isso. Fazer todo o projeto, os orçamentos, né, para poder preencher a parte a parte financeira da proposta. Isso que eu ia perguntar, o que prevê? Quando vocês são contemplados nesse programa Conhecimento Brasil, o que prevê? É financiamento? É financiamento. Nesse projeto, nós tínhamos solicitado próximo a R$600 mil, que era o máximo que era permitido, mas nós somos contemplados com R$420 mil. E esses recursos, a metade vai ser usada para comprar um servidor, então um computador de alto desempenho, para que ele possa, então, armazenar um grande volume de dados e com velocidade suficiente para processar esses dados por meio da inteligência artificial, né?
E a outra metade é usada na parte de mobilidade da proposta, né? Para trazer os pesquisadores americanos para cá, né? Incluindo a brasileira que mora que trabalha nos Estados Unidos, e também mobilidade nossa, minha e da aluna que vai trabalhar como pós-doutoranda no projeto para lá. Professora, como que a senhora enxerga a importância dessas pesquisas que são feitas multicêntricas, né? Que envolvem 2 centros diferentes? São muito importantes, Vitor. Por quê? E eu não falo isso porque eu acho, não. Eu falo porque os números provam. Tá? Quando nós temos um artigo que é publicado envolvendo pesquisadores de diferentes países, o índice de citação dele é muito maior do que um artigo onde tem pesquisadores de um único país. Independe se é só brasileiro, ou só americano, ou só inglês. Sempre que tem vários países juntos na mesma publicação, o índice de citação daquele artigo é muito maior. Professora, para a gente finalizar, queria falar um pouquinho sobre a cárie. Estou aqui há 15 anos, sempre converso com a senhora sobre cárie, né? É um problema que parece que não tem muita solução, né? A gente convive com isso. Mas como que está o quadro hoje da cárie, professora? Isso é melhor que no passado? Como que funciona? Vitor, é muito melhor. Nós ainda não temos cárie zero, né? E dificilmente teremos. Mas os índices, ao longo dos anos, eles vão sempre diminuindo, né? O Brasil, no último levantamento que teve, né, teve uma melhora em relação ao anterior, né, mas ainda assim nós temos um índice maior do que os países que são considerados desenvolvidos, né. Sim. Então, essa pesquisa agora vem a somar isso, né, a ser um grande aliado também, né, Sim, ajudar também a combater esse problema, né, que é um problema que, como a gente disse, acho que é histórico, né, a cárie, né? Sim, é histórico. A cárie hoje, para você ter ideia, ela é considerada a doença crônica mais prevalente no mundo inteiro. Nossa, sério, professora? Afetando bilhões de pessoas pelo mundo afora. Eu acredito que por isso, eu acho que esse olhar também do CNPq para essa pesquisa, né, professora? Sim, acho que sim, com certeza. A senhora acha que a inteligência artificial hoje é também o futuro da odontologia, professora? Eu acho que ela pode trazer muita ajuda em várias áreas. Não vai substituir o profissional cirurgião dentista, né? Não vai substituir, mas vai ajudar bastante. Certo. Professora, eu queria agradecer novamente pela participação, desejar boa sorte aí nessa jornada aí. E a gente está de portas abertas aí, cada atualização, aí, novidade, estágio novo dessa pesquisa para a gente reportar por aqui. Muito obrigada, Vitor. Vai ser um prazer compartilhar os dados com vocês. Ok, professor, o Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.